Olá pessoal, começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Olha gente, domingo, né? Chegou em casa, vai descansar? Não, rapaz. Você aproveitou o domingo com sua família, saiu, passeou, as crianças, está tudo bem? Estão acomodados as crianças para amanhã ir para a aula? Muito bem, não, estão de férias já, né? Estão de férias, ninguém vai mais para a aula, amanhã vão dormir até um pouco mais tarde. Agora você não vá dormir sem antes deliciar de um cafezinho com leite e com muitas informações, porque afinal de contas o programa Café com Leite através da TV Meio leva do Cariri. Eu vou conversar com o Dr. Ítalo Rômulo de Holanda Ferro. Muito obrigado aí pelo aceito em vir tomar esse cafezinho comigo aqui. Motivo de alegria, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, uma satisfação, doutor Leite. Muito obrigado por esse convite. Vamos ter uma conversa boa a respeito da música. Acompanhado de um cafezinho, né? Com certeza. E geralmente quando a gente trata desse tema, quando a gente fala sobre música, a gente se reporta geralmente à conceituação, à formação, a cantores, né? Mas por trás de tudo isso tem todo uma academia, tem todo um processo Tem por todo um trás. amor, a verdade Tem é essa. todo o amor, né? Tem todo o amor, né? Não é só ser cantor, como desejo, né? Música é uma coisa, eu costumo dizer que música é uma das coisas mais preciosas que existe no meio da humanidade. A música, eu estou nela desde os 8 anos. 8? Desde os 8 anos de idade. Já chegando nos 48, então aí já faz quase 40 anos, né? de música. Tá certo. Muita paixão, muito amor, né? Muita paixão, muita felicidade, muita seriedade. Eu sempre levei música muito a sério, né? E hoje tenho essa obrigação como professor, como educador, de estar a todo custo, a todo momento, lutando pela formação musical das pessoas, da boa música, né, que as pessoas entendam o que é boa música. Não só dentro da academia, mas também fora, porque a gente conversa com os amigos, com os colegas extra-academia, né, a gente fala de música boa, eu falo de música boa. A gente vive novos momentos, né, dentro do universo global, musicalmente falando. É muita coisa, muita cultura misturada e o desafio é manter as coisas boas da música sempre em evidência. Falou num termo extremamente complicado, difícil, desafio, né? Porque hoje a população em si, ou seja, muita gente não gosta de música, gosta, parece, do barulho, né? Da música, das canções, da letra, do conteúdo, da informação, né? Mas da essência. Isso atrapalha demais, né? Eu considero isso muito cultural, né? A educação musical, porque isso começa de casa, do berço, né? Os pais, os avós, o que a gente escuta, o que a gente escutou quando criança, a gente absorveu. Natural. E a gente chega já na certa idade, né? Lógico que é isso para os filhos, que é isso para o meio familiar. Muita gente fala, pô, por que você escuta essas músicas? Né? Assim, é a formação, é cultura, né? Se a gente tem uma cultura de berço, a gente logo vai escutar música boa, né? Não vai procurar essas coisas. Eu gravei recentemente num programa regional sobre um cidadão que tem um programa na TV Ceará. Ele tem um programa só sobre música, na história da música, é o Gaspar. Esteve aqui para a gente conversar um pouco e ele escreveu um livro sobre o que me contou Evaldo Gouveia. Evaldo Gouveia faz parte da história da música.
né? Pode ver, inclusive aqui de Iguatu, faz parte da história e tem um grande repertório, né? Um grande compositor que deixou a marca na música. Doutor Ítalo, bom, 40 anos de história da música, né? Não resta dúvida que há 20, 30 anos atrás a dificuldade era imensa, né? Ainda é hoje, mas imagine como era há 20, 30 anos atrás na questão educação, a relação educação-música. Como era isso, hein? Olha, a gente vive hoje, agora na atualidade, já entrando nos desafios. Academicamente falando, dentro do universo acadêmico, o curso de licenciatura aqui da UFCA, da Universidade Federal do Cariri, a qual faço parte, é um dos cursos que, assim como o curso da UFC, de música da UFC, o curso de música da UFC de Sobral, que é um campus da UFC, é um curso que recebe alunos sem ter nenhum tipo de conhecimento musical. Já é um desafio para a gente. Educá-los musicalmente e colocá-los dentro do mercado de trabalho já é outro desafio. É outro desafio. Já é outro desafio. A música, quando as pessoas estão no universo familiar, sofre muita crítica, né? Desde o começo. Meu filho, a música não vai fazer isso, vai fazer outra coisa, a música talvez não seja tão interessante para você. Né? O desafio já começa daí também. Né? Sair de casa, enfrentar essa barreira, enfrentar uma vida musical, as barreiras que o dia a dia impõe, até chegar a fazer uma universidade, né? Se pós-graduar, né? Criar, né, asas, voar e ajudar a educação. Eu falo da educação como um todo, né? Porque é o maior desafio hoje nosso como professor, né? Os professores docentes, também um corpo técnico dentro de uma instituição, é educar as pessoas para um mundo melhor, né? Para um mundo desafiador como que a gente vive. Né? Eu falo a nível de mundo, né? Global. É muito difícil que a gente passa hoje os cursos das artes, né? Teatro, dança, música, eles são bem criticados, né? O curso é de artes e tem uma subdivisão de música ou o curso é de música? Bom, artes é como se fosse um grande, né? A grande área. E na artes a gente tem as sub-áreas, né? Música, teatro, dança, né? E, enfim, é um grande desafio. Assim como eu falo da área das humanas, né? Música, filosofia, né? Essas áreas são as áreas do que pensam mais, né? O pessoal sempre, poxa, os cursos das artes eles têm uma certa, é uma coisa diferente, né? Porque a gente lê muita coisa, lê muito teórico e faz com que a gente realmente seja pessoas diferenciadas, né? No fator de educar. Né? E o curso de artes ou de música, por exemplo, nas academias, ele existe a nível, digamos assim, mais macro, a nível Brasil, desde quando? Há muito tempo ou é coisa recente? Há muitos anos, né? Desde a época de Villa-Lobos, né? A gente tem curso de música, o curso de música da Universidade Federal da Bahia é um dos cursos mais antigos, né? Olha só. Curso aí com 60 anos de existência. Né? A UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, a qual eu me graduei em música na época, ela já tem aí 40 anos o curso de música já tem 40 anos de existência, né? Tem cursos de pós-graduação aí com mais de 20 anos, chegando nos seus 30 anos, né? Formando mestres, doutores em música. Porque os demais cursos vêm se disseminando com mais ênfase, né? Sim. Já o de música, ele vem, de certa forma, de artes em especial, ele vem se disseminando, como aqui está no Cariri, mas assim de forma ainda muito, digamos, sabe, restrita, né? Eu posso falar sobre isso, porque o curso de música nosso aqui ele foi criado a partir de uma demanda cultural da região. Né? Nós temos aqui, somos sabedores, a cultura do Cariri é riquíssima, né? Com a questão dos mestres de cultura, as bandas cabaçais, os coco, rabeca, né? O nosso saudoso Padre Ágio, que teve aquela
coisa de ter criado a Solibel, né, lá na Sociedade Lírica Belmonte, começou com a música, lá formou muita gente bacana, Muita gente. inclusive ex-alunos nossos do curso de licenciatura estão atuando hoje na Vida da Música, que é uma instituição do estado do Ceará. Isso é uma vitória muito grande para a nossa região. A nossa região ainda continua carente no quesito música, né? Apesar de todo esse aparato de mestres, né, de cultura, da cultura regional, mas o curso de música foi instituído aqui através de um projeto criado do curso de música da UFC de Fortaleza, justamente para atender essa demanda, né? Essa demanda é carente. E a gente, eu acredito neles, e a gente tem visto isso no dia a dia, né? O crescimento muito grande. A gente tem alunos aí que ingressam nos seus mestrados, nos seus doutorados. A gente tem professor efetivo no curso que foi ex-aluno do nosso curso. Então, assim, alguma coisa de positivo a gente está fazendo. E a gente continua se desafiando. É um processo lento, são desafios constantes, né? A gente é uma região distante, né, dos grandes centros, de Fortaleza, né, Recife, e etc. E eu acho que daqui a mais uns 10, 15 anos, quem sabe, a gente esse cenário musical já tenha mudado mais. Né? Agora a gente quer criar um curso de mestrado em música, estamos com um projeto aí alavancando para mandar para o MEC. Creio que até o final de 2025, início de 2026, ele já esteja aprovado aí, a gente vai ter um mestrado em música na nossa instituição, na nossa região. Que bom, né? Que bom, rapaz. Isso demonstra a força que nós temos aqui na região, né? Muito trabalho, com muito trabalho. Com muito trabalho, lógico, Ou seja, novos desafios. Sempre desafios, novos e sempre desafios. Novos e sempre, né? Sempre desafios. Mas eu acho que isso dá mais sentido, né? É mais caloroso os desafios. Olha, desafios para a educação musical no Brasil. A educação musical é um nome maravilhoso. Eu vim da música do interior, eu sou alagoano, sou do interior do estado de Alagoas. Tive a oportunidade de estudar numa banda de música em Quebrangulo. Quebrangulo é uma cidade do estado de Alagoas. Quebrangulo? Chama-se Quebrangulo. É terra natal do saudoso escritor Graciliano Ramos. Tinha uma banda de música, eu estudei nessa cidade. E foi lá onde foi que começou tudo. Né? Lá onde foi que começou tudo. E a gente, quem é jovem, quem é criança, tem vários sonhos. Assim, eu tive sonhos como vários colegas tiveram sonhos também. A educação musical a nível de Brasil, ela está em todo lugar, né? Está aqui, está em Roraima, está no Acre, está em São Paulo, está no Rio. É claro que os grandes centros, né, lá na região sudeste, esse tema de educação musical é muito mais consolidado do que aqui. Muito mais. Considerando as suas respectivas dimensões, né? Sim, e também os investimentos, né? Sim, os investimentos. Tem muito mais demanda do que nós aqui. Né? O desafio da educação musical a nível de Brasil, ele está bem encaminhado. Né? Ele está bem encaminhado através dos seus cursos técnicos, das suas escolas de música e das escolas de nível superior nas universidades. Mas tem muito desafio, porque em 2008, a Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, tá? Ela alterou uma lei antiga da LDB, ela obrigou a inclusão do ensino de música nas escolas. Né? 2008. De 2008. E aí nas escolas de base. Escola de ensino básico. Ensino básico. E aí é uma obrigatoriedade, não é simplesmente não. Uma obrigatoriedade para as escolas se adaptarem em um certo prazo. Esse prazo já passou, já faz muito tempo. 16 anos, né? Esse prazo já passou faz muito tempo. E a gente até hoje continua nessa luta incessante de formar os alunos, né, através dos temas de trabalho de conclusão do curso, através dos estágios supervisionados que eles vão para a escola também trabalhar, né, estagiar, para ver a realidade do contexto escolar, e aí, a partir disso se inserir na escola, inserir o conteúdo musical na escola. Tudo isso é difícil, né? Tudo isso demanda um certo tempo, um certo cuidado. Mas a gente vai sempre caminhando num processo que a gente consiga incluir, mesmo de construção, que a gente consiga incluir mesmo com as dificuldades que a gente tem vivido. Dentro desse contexto do quesito artes, de um modo geral, a educação ela tem a sua relevância em todos os sentidos, em todos os níveis, né? E
quando nós falamos em educação, nós nos enveredamos para a linha, digamos assim, classe, digamos assim, da engenharia, do direito, da contabilidade, etc, etc. Nós não visualizamos de forma mais popular, mais simplificada, a educação inserida no contexto música, no contexto educação, no contexto de artes. Sim. Nós encontramos assim a arte, mas a coisa mais popular, mais, né? É o que se vislumbra na realidade, ou seja, mas esses desafios de mostrar o outro lado, que seria um momento de construção, né? Sim. Construção Sim. Das artes, de um modo geral. A música nunca foi vista assim de uma maneira como uma profissão totalmente consolidada, como direito, como Sim, a medicina, como a engenharia, como acho que é nesse sentido. É mais ou menos isso. Como a música, o professor ele tem que estar inserido dentro da arte musical, porque ele vai ser o educador, ele vai ser o responsável pela inserção da arte musical em qualquer que seja o ambiente. Né? A música, o professor de música, ele é um profissional. A música é uma profissão. Porém, ainda precisa desmistificar muita coisa. Lapidada. A gente vive ainda numa sociedade aqui no Brasil que ainda tem um certo preconceito com as artes, principalmente com a arte musical. Países aí de primeiro mundo, como a Alemanha, aqui no Brasil, se a gente juntar todos os estados aqui, a gente não tem 20 orquestras sinfônicas no Brasil. Nós não temos. Tem um estado na Alemanha que tem mais de 50 orquestras sinfônicas, um estado só na Alemanha. Então, por aí a gente um estado só tem mais de 50 orquestras sinfônicas. No Brasil, com essa dimensão. No Brasil, juntando o Brasil inteiro, não tem essa quantidade. Então, a gente vê como é difícil. Tá certo que o Brasil é um país com dimensões continentais. É muito difícil de organizar e de governar um país desse, né? Tão grande assim. Mas é possível, né? É possível. Precisa começar, né? Mas a partir os próprios governantes têm que olhar com mais carinho, né? Com mais carinho. E a sociedade cobrar mais isso, né? Sim. A sociedade cobrar mais isso. Exato. Professor, vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Produção, prepara um cafezinho aqui para o meu convidado. Daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre esse tema de extrema relevância. São os desafios para a educação musical inclusiva. Produção, obrigado aí pelo cafezinho aí. Doutor Ítalo, cafezinho aí preparado com muito carinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Por gentileza. Obrigado. Gente, o tema é de extrema relevância, né? Os desafios para uma educação musical inclusiva. Meu convidado, doutor Ítalo Rômulo de Holanda Ferro. Ele que é professor de trompete, é um brilhante. Ele é professor de música em geral, tá? Vamos continuar essa nossa conversa no próximo bloco. Só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. E volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Você que nos acompanha na TV Meio a nível de Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Esse nosso compromisso às 23 horas é sempre trazendo brilhantes informações profissionais brilhantes aqui no nosso programa. E hoje nós estamos conversando com o Dr. Ítalo Rômulo, ele que é doutor em música, professor universitário da Universidade Federal do Cariri. E abrilhando o nosso programa de hoje, falando sobre os desafios para uma educação musical inclusiva. Doutor Rômulo, o senhor falou da criação da lei em 2008, né? Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008. Olha aí, 11.769. 11.769. 8 de agosto de 2000? Isso, 2008. Isso, a época do presidente Lula? Isso. A implantação A obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica. Isso facilitaria a chegar na academia, né?
essa base, esses alunos, digamos assim, com mais desejo, mais vontade, quem sabe com mais conhecimento, né? Tá. Na verdade, o objetivo não é bem esse, né, da inclusão do estudo da música nas escolas, não é trazer o aluno da escola básica para a academia, né? O objetivo mais Era valorizar em valorizar a especial. música, né, e educar musicalmente esses jovens. Porque na escola básica vai lá desde o Fundamental 1, né, Fundamental 2, ensino médio também. E essas pessoas terem uma visão de música totalmente diferente do que a gente está vendo hoje, né? Hoje é muito fácil acesso à música, as plataformas digitais, né, celular, fone de ouvido, tudo isso é muito globalizado e mexe muito com os jovens, né, com as crianças, com os nossos jovens de hoje. Alguns momentos até de ilusão, né? Sim, sim, sim. Então, Imagina-se essa obrigatoriedade da inclusão do ensino da música é justamente colocar a música nos currículos de ensino de escola básica, né, os currículos, e aí os jovens terem uma visão, né, claro, a música nas escolas, curso de licenciatura, eu trabalho com musicalização, né? Por que você atribui essa dificuldade? Porque já estamos aí cerca de 16 anos, né? 16 anos e, assim, pelas minhas pesquisas, né, muito pouco se tem feito para a obrigatoriedade ser na risca, né, tá ali aceita na risca nas escolas. Isso não falo que a dificuldade é a partir dos gestores das escolas, dos diretores, não. Tem-se feito sacrifícios, né, tem-se feito sacrifícios para a implementação da música. E essa obrigatoriedade não é só para a escola pública, não, a escola privada também. Também, né? Tá? Inclusive aqui no Colégio Salesiano, que tem os Salesianos de São João Bosco, né? São João Dom Bosco, tem música, né, para as crianças, tem que ter um professor de música também. Inclusive eles estão contratando outro professor, que acabou de sair. Isso é muito importante, uma escola privada se preocupando com a música no seu currículo, né? E as escolas públicas, as públicas é que tem que se preocupar mais com isso, porque eles concentram mais alunos do que a escola privada, né? Então há essa coisa da nossa preocupação, a inclusão do ensino de música nas escolas. Agora me diga uma coisa, para se incluir a questão da música nas escolas, vai necessário termos também professores preparados. Diga-se de passagem, 2008, era tempo suficiente, nós já teríamos muita gente formada, boa, né? Esse é um ponto extremamente relevante. Em 2011, em 2 anos de pesquisa, uma colega nossa, professora também na UFCA, ela fez o trabalho dela de mestrado, foi justamente fazer um levantamento sobre os professores de arte aqui na região do Cariri, precisamente Juazeiro do Norte. Um levantamento de quem estava atuando, esses profissionais que estavam atuando nas escolas como professor de artes, né? Porque a disciplina na escola está com o nome de artes. E o professor de artes, ele tem que dominar música, ele tem que dominar dança, ele tem que dominar teatro, artes, né? tem que conhecer as artes. E ela fez um levantamento e a maioria dos profissionais que estavam atuando nas escolas, nem formação em música tinha. A informação em música como ensinar? Tinha formação em outras áreas, digamos, exemplificando, professor de geografia, formado em geografia, formado em biologia, mas com conhecimento e por gostar das artes, atuando nessas áreas, né? O que eu não vejo assim uma coisa com bons olhos, sim, né? Sim. Mas acredito mas que ao longo do tempo, sim, né? No sim, início sim. tudo bem, né? Sim, mas sim. hoje não se justifica, né? Não tem mais como justificar, porque a gente tem muita gente formada em música, né? Então a música, quer queira ou quer não, é uma área das artes que tem uma certa dominação do conhecimento, né? O músico ele tem uma facilidade para trabalhar com desenho, trabalhar com teatro, trabalhar com a dança, porque isso faz parte do cotidiano do músico, né? Não que ele seja especialista em tudo isso, mas ele tem uma certa facilidade. Eu não estou defendendo o professor especificamente de música na escola. Está defendendo, no contexto geral, a essência de todo, né? Claro. Não só as academias, mas também os profissionais. Sim. Em benefício de quem? Dos alunos. Dos alunos. E, em seguida, da sociedade. Exatamente. Então, essa
a maior nossa preocupação, né? É que a música ela esteja incluída de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, porque não é simplesmente aquela coisa que nós estávamos falando há pouco, né? A música ela não pode ser vista só como um lazer. A música não é lazer. E em alguns momentos sim. Também, né? Mas é uma das áreas do conhecimento, né, a música, e a pessoa se profissionaliza sem meramente fazer uma universidade. É uma das áreas. Né? Tem músicos extraordinários na região aqui que nunca fizeram nenhum curso superior. Como assim a nível de Brasil também. O grande Hermeto Pascoal, né? Que é lá é alagoano, né? Lá de Lagoa da Canoa, meu conterrâneo. Ele recentemente recebeu um título de doutor honoris causa, né? Na Universidade dos Estados Unidos, que agora me falha a memória. É um músico que nunca frequentou academia. Mas olha só, se né? der um pedaço de pau com prego, ele faz muita coisa, né? Então, assim, talvez a música seja vista assim, às vezes com um certo receio por conta disso. Porque qualquer pessoa pode ser músico sem estudar na academia. Mas se nós nos reportarmos, por exemplo, ao direito, né, nós teríamos aí rábulas, né, que eram os conhecedores do direito, nós teríamos aí o contador, era o guarda-livros, era aquele cara que conhecia de livros, né? E isso, o tempo transformou, dentre outras profissões que a gente poderia citar aqui, isso transformou, ou seja, esse momento também na música, a gente já consegue enxergar um pouco mais à frente essa formatação diferenciada, né? Eu quero frisar uma coisa aqui, e isso é muito importante. Toda vez que a gente fala de música, a gente coloca a execução como em evidência, né? O tocar um instrumento, né? Um chorinho, um samba, né? Uma bossa, falando da nossa cultura brasileira. E a gente tem discutido isso dentro do universo acadêmico, do meio acadêmico, né? E uma coisa chamada música decolonial. Né? Vivemos no Brasil. A música começou-se lá na escola Notre Dame de Paris no século IX, com a monofonia. Né? E lá para cá passamos por vários períodos, né? O Renascimento, depois o período medieval, né? O Renascimento, depois o Barroco, clássico, romântico e o período moderno que a gente vive hoje, né? A música moderna, século XXI. E quando se fala em música, principalmente dentro do universo acadêmico, da universidade, dos conservatórios, a gente só pensa em música erudita e tocar, né, Bach, Beethoven, Mozart, etc. É o que se vem à mente logo, né? E hoje a discussão no campo da educação musical, né, no campo mais teórico da coisa, né, existe uma discussão chamada música decolonial, que é justamente não é que a gente vá esquecer os primórdios, né? A música que começou lá no começo da era, né? No começo de tudo. Mas a gente tem que valorizar a nossa cultura, a cultura musical nacional, brasileira. Sim, né? Sem esquecer a origem. Evidenciar as nossas coisas como um todo. Porque isso é epistemológico, né? Estudar a parte etnomusicóloga da coisa, a parte musicológica, né? Através dos musicólogos, a própria educação musical, a própria parte histórica da música, que é onde a gente encontra mais complexidade no espectro musical. Né? É isso que dá mais visibilidade à academia, não só o tocar. O tocar também dá muita visibilidade. Só que a gente vive momentos hoje na sociedade como um todo, a sociedade brasileira e a sociedade mundial, e a gente também tem que pensar nas coisas culturais, regionais de um povo. A gente tem que valorizar essas coisas. É isso que nos dá respaldo e dá respeito à arte musical. Certo? Respeitar, né? É isso que a gente... Respeitar acima de tudo. Exatamente. Cada espaço, né? Exatamente. Ou seja, uma região norte é diferente da nossa aqui, claro. Né? Não se faz totalmente. A cultura da região norte é totalmente diferente da nossa, né? Tem algumas talvez particularidades, né? Que é natural, né? Mas lá a gente tem o bumba, né? O negócio do boi, assim como no Maranhão também. Eu já fui para o Maranhão ver lá o boi. É um negócio extraordinário.
é muito bacana. No Belém também tem aquelas coisas do Belém. É muito bacana, sabe? Assim como Alagoas, Pernambuco, Recife é o frevo, né? Frevo. Então cada região tem a sua cultura. E outra coisa, existem N pesquisas sobre as culturas de cada região aqui no Brasil. É muita coisa que tem para se estudar, para apresentar, para debater. Isso aí costumo dizer, tem espaço para muita história. Muita história, muito espaço. E agora, quais os impactos disso tudo na sociedade? Fala dos impactos da música, né? Porque assim, nós enxergarmos a música como nós podemos enxergar como uma oportunidade de negócio. Sim. Nós podemos enxergar como uma contribuição para o conhecimento, para a elevação do conhecimento das pessoas, no conhecer sons. Isso é uma coisa, imagine se todos nós soubéssemos ouvir. Eu, particularmente, eu não sei diferenciar de ouvido um dó, um ré, um mi, falsa. E os músicos, olha, esse foi um dó, foi um ré, foi não sei o que. Acorde e tal, né? Acorde e tal, quer dizer, eu, particularmente, não tenho. Então, veja a dimensão que isso toma em você saber ouvir. E nós estamos conversando. E saber ouvir é muito importante. Então, de repente, olha, os desafios que se der, eu imagino que seja também, desbravar a sociedade de um modo geral para aceitar uma boa música. E o que é uma boa música? É uma boa letra ou uma boa melodia? Uma boa, né? O que é uma boa música? Desbravar, né? Desbravamento. Essa é uma palavra extraordinária. Porque deve ser ato contínuo na nossa vida. Esse é o maior desafio dos pesquisadores, né? A todo tempo, né? Cada dia que se passa, cada momento que se passa, a gente está pesquisando, a gente está buscando mais informações e buscando uma maneira da sociedade entender o quanto a música é importante para ela mesma. Às vezes é até um pouco difícil falar nisso, mas como o nosso país é um país grandioso, nós temos culturas diversas, né? E a gente também tem muita música, tem muita coisa ruim nesse contexto. Tem muita música ruim. E isso acaba afetando a sociedade de um modo geral. E aí fica difícil para a sociedade visualizar uma música mais estudada, mais construída, né? Porque ela vê outras coisas que desconstrói isso. Então a nossa briga constante, a nossa insistência constante é que as pessoas não façam muito, digamos, conta do que eles escutam aí. Eu chamo de música descartável, né? Hoje a música é muito descartável. Se a gente pega músicas ali da década de 50, 60, época de Agnaldo Timóteo, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, né, cantores magníficos, né? A gente escuta essas músicas ainda hoje do mesmo jeito que escutava antigamente. 50, 60 anos atrás. E hoje, um compositor, né, faz uma composição, grava agora, nos anos 2000, daqui a um ano ninguém mais escuta essa música. Ou seja, ela se apaga do tempo. A gente vê como caiu, né? Como caiu a qualidade musical. O conteúdo, né? Não existe mais. Isso nos oferece. A gente teve uma explosão aqui na década de 90, né? Eu ainda era jovem nessa época, das bandas de forró do Ceará, né? Dominando o mundo, dominando o Brasil. Até as bandas, eu não diria nem as músicas. Acabou. De qualquer maneira, acabou isso aí, né? Porque... E surgiram outras coisas, né? Música sertaneja lá do Goiás, essas coisas, né? É muita mistura, né? Mas eles sempre, de fato existiam, sempre se acabam. Mas com sempre um período de vida muito curto. Eles sempre se acabam. Gente, eu estou conversando com o Dr. Ítalo Rômulo aqui, ele é doutor em música, né? Que é professor universitário, conhece de forma muita competência, conhece música, está aqui nos proporcionando um momento
incrível, falando sobre os desafios para uma educação musical inclusiva. Vou preparar mais um cafezinho para o meu convidado. Obrigado, produção, pelo cafezinho aqui, muito especial. Doutor Romo, doutor Ítalo, doutor Romo, está em casa, né? Vamos um cafezinho? Vamos sim. Por favor. Gente, o tema é extremamente relevante, né? Conhecer um pouco sobre a educação inclusiva, educação musical inclusiva. Nosso convidado que é doutor em música. Eu converso com o doutor Ítalo Romulo. Quer saber mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo. Então, encerramos desse café com para mim lá. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Meio. Obrigado a você que acompanha a nossa programação. Divulgue aí nas suas redes sociais, tá? Acompanhe o Instagram da TV Meio, da TV Café com Leite. O nosso programa Café com Leite será um motivo de alegria levar até você os nossos conteúdos, né? É só você nos acompanhar através das nossas redes sociais. Você também pode mandar sua mensagem aí para as nossas redes sociais, sugerindo temas profissionais que a gente possa conversar aqui e levar até você. Portanto, fique sempre ligado, todos os domingos, não vá dormir sem se deliciar de um bom café com leite acompanhado de muitas informações. E hoje nós estamos aprendendo um pouco sobre os desafios para a educação musical inclusiva. O nosso convidado é o doutor Ítalo Romulo, ele que é professor de música, ele que é doutor no assunto, nos proporciona esse momento incrível sobre esse assunto, que é um assunto, diga-se de passagem, nos proporciona momentos de reflexão, que é música, para que a música, por que a música, é muito importante. Não é professor, não é só ouvir uma melodia, né, ou uma letra que seja, mas, acima de tudo, refletir o que é que ela me transmite ou representa para mim, porque tem muita gente que se identifica, né? Tem muita gente que essa música foi feita para mim, essa história, eu estou passando por esse momento, né? Então, olha a riqueza, além do contexto geral da educação musical, tem todo um contexto por trás disso que envolve o sentimento das pessoas, né? Veja, doutor Leite, eu acho, assim como eu, fui criado escutando disco de vinil, né? Onde para mim tudo começou, né? Meu pai deixou muita coisa para mim, ainda está vivo, mas não vive próximo, né? Ele mora em outra cidade. Deixou muito disco de vinil para mim, e também quando eu era criança e morava com ele, escutava sempre os discos de vinil dele, né? E aí a discografia... Ou fita cassete. E eu também tocar nesse ponto, né? Nas fitas cassete. E me deliciava com N's compositores, né? N's gêneros musicais, desde bossa nova até a salsa, mambo, que não são oriundos da nossa cultura brasileira, mas de outras culturas. Até a própria música clássica, que chama de música erudita, né? E apreciar a boa música, já, como eu falei anteriormente, já vem de casa. É preciso ter um ambiente musical, né, favorável para que a gente escute boa música. Não que a música do século XXI, a música atual que tem no Brasil, não seja uma boa música. Mas é como eu disse, tem muita coisa que está sendo descartável, né? As pessoas escutam só para o momento. E muitas dessas músicas, eu posso dizer que eu me identifico com ela, é a minha música, também torna-se descartável, porque ali a música ela envolve ela transmite muita emoção para nós, né? Por isso que quando tem conteúdo, né? Quando tem conteúdo. Por isso que as pessoas se identificam falam que se identificam com essa minha música, etc, etc. É muito difícil a gente entrar nesse assunto da questão do gosto musical das pessoas, porque isso é muito particular. Muito pessoal. É muito pessoal, particular.
Mas eu acredito, só com a cultura musical familiar, né, o berço ali, é que a gente consegue absorver e consegue construir um repertório pessoal, né, um repertório interior de boa música. Porque a música ela é tão importante que ela impacta na nossa formação pessoal, seja ela para ser músico, para ser um advogado, um engenheiro, qualquer que seja a profissão, a música ela influencia em várias coisas. Ela está sempre em evidência na nossa vida. Né? Então isso a gente tem que sempre se preocupar. Quando da academia nós estudamos essa questão, por exemplo, está dentro do contexto de estudar, como você disse, os ritmos, né? Sim. Nós temos dentro da academia, dentro dos cursos de licenciatura, e dos bacharelados também, eu não toquei aqui nos bacharelados, que visam mais a parte técnica do instrumento. Nos cursos de licenciatura nós temos as disciplinas de apreciação musical, e aí a gente mostra a literatura da música, né, como um todo, a nível de mundo, e as suas culturas, né, das várias regiões. Sempre tem que buscar eu imagino que na academia nós voltamos ao passado para conhecer uma música, um ritmo hoje, né? Sim, claro. Tem muita gente que já vem com a cultura, né? Já vem com uma certa expertise acerca da música, é isso que eu falo por conta do ambiente cultural que vivenciou em casa. Mas tem muitas delas que não têm essa facilidade, esse conhecimento. Mas o que a gente tenta mostrar, né, como um todo, é o que a cultura musical brasileira deixou de legado positivo para nós. Isso a gente vem de muito cedo, ali no início do século XX, né, onde já se tinham a questão das polcas, dos machiches, né, a cultura das bandas de música. Né, depois viemos com a gente chama de forró antigo, né, com o Jacques do Pandeiro, com o Jacinto Silva, que é alagoano. Chama-se o forró raiz. O forró raiz e tudo, que não tem nada a ver com o forró que a gente escuta hoje, né? Tudo totalmente diferente, né? Hoje eu chamo mais de forró de plástico, né? Um negócio que a gente, o pé de serra. Né? O pé de serra e o forró de plástico, né? Então, o que a gente tenta mostrar na academia é essa riqueza cultural que a gente teve no começo, né? E ainda continua se perdurando, né? E que eu acho que nunca vai morrer. Na minha opinião, nunca vai morrer. E quando tiver pessoas que propaguem essa cultura, que propaguem a boa música, né? Os compositores brasileiros, desde os eruditos brasileiros como Villa-Lobos, né? Até os mais populares, os mais, sei lá, ouvidos, Tom Jobim, né? Desde Jobim a Vinícius de Moraes, e tanta gente boa que fez parte continuam fazendo parte, né, da nossa cultura musical, né? A nossa maior obrigação é essa, é mostrar para eles que a cultura musical brasileira ela não vai morrer nunca. Mas me diga uma coisa, houve uma readaptação da música ou aquela música popular brasileira, por exemplo, à época dos anos 60, por aí, 70, tinha a sua formatação, talvez por deficiência de instrumento, não sei, porque quando você falou em forró de plástico, falou forró pé de serra, foi dada a inserção de tantos instrumentos que o forró pé de serra tem um triângulo, um zabumba e uma sanfona. Né? E hoje tem todo um volume de instrumentos violentos que são inseridos, né? Eu acredito, vou dar um depoimento pessoal meu. Eu fiz parte de um grupo de forró, ele sempre é mais um quarteto, né? Chamava-se Zinho e Banda Girassol, lá da capital alagoana, em Maceió. Zinho, ele fez parte dos Três do Nordeste. E era um grupo, um trio que brigava com o trio nordestino, à época, né? Eu lembro. E eu tive a satisfação de conhecer o Zinho, tocar na banda dele por 2 anos consecutivos, isso em 2005, 2006. E eu não vejo, isso é uma opinião minha, eu não vejo que a música hoje se transformou através... Não, é porque muita coisa está sendo feita muito diferente do que era antigamente, né? Então o Zinho, esse rapaz, esse músico do Estilo do Nordeste, cantor, excelente cantor, já faleceu, né, o saudoso Zinho, ele tinha a maior preocupação de manter a cultura do passado, né, a cultura do forró pé de serra do passado.
E conseguiu até isso aí, até meados dos anos 2000. Em 2000 ele morreu há pouco tempo, aí, Zinho, mais ou menos uns 4 anos que Zinho faleceu. Né? E foi uma pessoa que continuou propagando a cultura do forró pé de serra, Naquilo que ele como ela acredita, né? deveria ser feita. E não como ela está atualmente, né? Está sendo apresentada atualmente. Não desmerecendo o trabalho que os músicos fazem. Tem muito músico excepcional nas bandas de hoje, nas bandas de forró. Né? Mas é aquela coisa, é uma música que ela torna-se descartável. Às vezes eles fazem uma regravação, né, do que do passado, né, como várias bandas fizeram, aí pegaram coisa do trio nordestino e grava agora, coisa de Luiz Gonzaga grava agora também, em outra, né, com outros, digamos, arquétipos musicais ali dentro da melodia, da harmonia, para pegar um nome, né, e fazer a coisa acontecer. Mas é bem diferente do que acontecia há anos atrás. Agora deixa eu voltar um pouquinho aqui à memória do profissional do Ítalo. Trompetes, instrumentos de sopro, é o seu forte? Tá, vamos lá, agora entrou na minha. Agora mexi. Entrou na minha área, né? Tá. O trompete, né, é um instrumento muito antigo na sua forma, né? O trompete, pra você ter ideia, ele foi encontrado na tumba do faraó Tutancâmon. Foi encontrado 2 trompetes na tumba do faraó Tutancâmon. Na tumba dele. 2 desses trompetes da época, um se estraçalhou, né, isso por falta de cuidado do pessoal que toma conta dos museus, né? E um ainda está inteiriço, né? Então, esse trompete, na época da câmara, ele era muito reto. Ele não tinha nada a ver com a forma que é hoje, né? O trompete assim, tem 3 pichos aqui, né? Que a gente vê nas bandas de música, nas bandas baile, né? E não tem nada a ver com o trompete de hoje, atual, que é uma forma totalmente diferente. Mas os instrumentos de sopro, os instrumentos de metais, né, os quais sempre me chamaram a atenção, trompete, que é o instrumento que eu estudei, desde os 8 anos até hoje, né, fiz graduação em trompete na Paraíba e recentemente um doutoramento na Federal da Bahia, também em execução musical, né? Isso em trompete. Só o meu mestrado que foi na educação brasileira, lá na UFC em Fortaleza. E o trompete como um todo é um instrumento muito chamativo, né? Um instrumento onde todo mundo quer, ele consegue, é muito versátil, a gente consegue se inserir em vários lugares, a gente consegue trabalhar numa escola, numa banda de música, num estúdio gravando. É por isso que muita gente ele é fácil, tem, de fácil acesso. Ele é de fácil acesso, assim, No quesito inserção na música. Inserção para a gente trabalhar e tocar, mas é um instrumento difícil da gente dominá-lo. Né? Então exige uma certa dedicação, né, para poder. Mas é ensinado na academia. Sim, eu tenho uma disciplina específica na Universidade de Trompete, né? E a gente trabalha muito com o ensino coletivo dos instrumentos, né? Dos instrumentos de metais. O trompete, o trombone, aquele que tem uma vara, tem a trompa de harmonia, que são os instrumentos do quinteto de metais, né? O tuba, que é o instrumento que faz a parte do baixo, né? Ele faz só a parte do baixo, né? Então, né? Faz solo também. Faz também? Faz solo assim como o trompete, né? Faz também. Não é com tanta velocidade como o trompete, mas o tuba também é um instrumento solista, né? Na verdade, todos os instrumentos são solistas, desde que o profissional queira, tenha vontade de ser um solista. Fazer uso, né? Olha, se nós analisarmos a coisa de forma mais ampla, enxergarmos, por exemplo, a questão do conteúdo musical, a questão das melodias, a questão dos instrumentos, a questão das formações, a questão da academia no seu contexto geral, é possível contemplar tudo isso num desafio para um futuro bem melhor, porque a música, ao meu ponto de vista, ela transforma as pessoas, ela proporciona, eu diria assim, novos espaços de mercado, novos espaços de educação, novos espaços em todo o meio, né? Apenas sabendo como fazer uso dela. E seria este, talvez, um desafio, para fechar assim, a coisa, um desafio amplo, no sentido de construir pessoas, construir sociedade, construir família, sabe? Eu acho que isso é super interessante, né, professor? Perfeito. O que é mais importante dentro da música, no contexto
educação musical, formação em música, né? Formação na educação, é a gente entender para que o objetivo principal, né, de um estudante de música. Né? Qual o objetivo principal de um estudante? O que é que ele está fazendo ali na academia? O que é que ele vai fazer depois que ele terminar os estudos musicais dele? Esse é um dos maiores desafios para a educação musical, porque a gente só consegue inserir a música dentro da sociedade através das pessoas com formação, né? Com entendimento. Essa é a palavra. As pessoas têm que entender o que é o conceito música, o que é que a música significa. Muita gente vê lá a música, mas o que é música? Muita gente não sabe nem o que é música. Eu diria que é difícil entender até o que é fala e o que é voz. O que é fala, o que é voz, mas não o que é música. Precisamos, sim, entender, né, o objetivo principal da formação de um músico, da formação musical de uma pessoa. Né? O que é que ela vai fazer depois da sua formação? O que é que ela vai trazer de bom para a sociedade, para o contexto escolar? Porque não se limita exclusivamente a concluir o curso, né? Não, não se encerra por aí. Né? Tem muito trabalho a ser feito. E não só é na área musical. Em todas as áreas o trabalho não se encerra ali. Sim, sem dúvida. Não se encerra. Nunca. Nunca. Em todas as áreas. A engenharia não se encerra, na medicina não se encerra, não se encerra. A gente está sempre estudando. Né? A gente está sempre estudando para ter mais conhecimento, para poder apresentar as melhores coisas, pesquisando, buscando, né? Se desafiando. Né? Então, isso é que eu vejo, né, com bastante cuidado, né, essa questão da formação dentro do quesito desafio, né? Esse aqui. Bom, e vamos enfrentar, não vamos desistir dos desafios que eles fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Professor, nossa conversa está maravilhosa, mas eu preciso fazer um intervalo. Tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já. Vamos sim, é rapidinho. Vamos sim. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido. É só o tempo de nós nos deliciarmos de um cafezinho. E você também, é claro. Voltaremos já. Era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, uma água mineral aqui com o nosso convidado, o doutor Ítalo. Mas agora, doutor, eu queria lhe agradecer por essa oportunidade, por esse momento em que você nos proporcionou uma aula sobre esse quesito da inclusão, desafios da educação musical inclusiva, e eu fiquei muito feliz, tenho certeza que o nosso telespectador também captou a mensagem, que isso é o que nos interessa, é a captação da mensagem e que será feito doravante dessa captação. Então, eu quero te agradecer por esse momento e dizer que o programa Café com Leite é motivo de alegria recebê-lo várias e várias vezes. Ou seja, será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Leite, muito obrigado pela oportunidade. Esse é um momento riquíssimo, quando a gente tem esse cuidado de tratar de um tema tão relevante, né, que é a questão da educação musical, da inserção da música nos currículos escolares, né, do cuidado com a formação de um estudante, o que ele vai fazer depois. Né? Então a gente fica muito feliz com tratar de um tema tão complexo, né, mas que não deixa de ser desafiante para nós, né, que somos dentro do contexto acadêmico. Enfim, agradecer por tudo, pelo apoio, pela força. Espero mais vezes voltar aqui no programa Café com Leite. Se Deus quiser, levo o nosso abraço a todos os profissionais da UFCA, os quais eu tenho muito carinho. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Ítalo Rômulo aqui no programa Café com Leite. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Domingo eu estarei de volta. Lembre-se, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho e em especial de muita informação. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.